OVNIs, orbes de luz, monstros e bruxos. Esses são apenas alguns dos fenômenos que cercam o famoso Rancho Skinwalker, um dos locais mais assombrados do planeta, e hoje nós iremos listar alguns dos maiores segredos e mistérios sobre ele. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para mais um Enigmas do Mundo. A criação. Os mistérios que cercam o Rancho Skinwalker têm início desde antes mesmo da sua existência. Isso porque, quando a propriedade que o rancho se encontra ainda não tinha sido demarcada, ela foi um campo de batalha entre duas tribos indígenas nativas dos Estados Unidos, os Navajo e os Utes. Durante séculos, essas tribos viveram conflitos na região, disputando principalmente pelo território. No final das contas, os Utes acabaram saindo vitoriosos do confronto. Porém, os Navajos não aceitaram a derrota de maneira alguma. Assim, vendo que eles estavam para perder a guerra, a tribo decidiu utilizar um recurso proibido, sacrificando suas próprias vidas para invocar algo tenebroso, um Skinwalker. Na cultura dos Navajo, os Skinwalkers são criaturas místicas, capazes de viver escondido entre os humanos, uma vez que pode assumir a forma de qualquer pessoa. Eles eram como bruxos, que viviam em busca de poder. Assim, eles poderiam ser invocados em rituais em que oferendas fossem distribuídas a eles. Desse modo, qualquer terras passaram a ser propriedade de um Skinwalker, que vagava e assombrava a região, buscando afastar os invasores. Os Ute acabaram abandonando o lugar, que eventualmente apenas foi habitado novamente em 1993, quando a família Sherman, que se mudaram para lá, alegremente imaginando que fizeram um ótimo negócio por conta do preço que os antigos proprietários estavam vendendo o terreno. Mal sabiam eles que a venda por esse valor havia sido obra da presença do próprio Skinwalker no local, que deve ter assustado os primeiros proprietários, assim como assustou a tribo Ute no passado. Os animais. Logo nas primeiras semanas em que a família Sherman começou a morar no seu novo rancho, eles tiveram o seu primeiro encontro sobrenatural. Em uma manhã, a família acordou com gritos de uma cabra em seu curral e, quando foram ver o que estava acontecendo, eles se depararam com uma figura descrita como algo que parecia um coiote, mas sem pelos e que andava de uma maneira muito estranha. A criatura estava saindo do celeiro por uma janela, carregando a cabra falecida em sua boca. Eles ficaram muito assustados com isso, uma vez que nunca tinham visto um coiote com força suficiente para arrastar um animal desse tamanho. Entretanto, esse não é a parte mais absurda desse relato. Isso porque Terry Sherman chegou a disparar no animal algumas vezes com a sua pistola e um dos seus ajudantes com um rifle. Porém, mesmo com os dois tendo certeza que acertaram algum dos tiros, a criatura só ignorou os disparos e saiu correndo carregando a cabra consigo como se nada tivesse acontecido. Ela desapareceu pela floresta neste dia, mas seus uivos e aparições sempre foram frequentes. As luzes. Depois disso, a família passou a ficar bem incomodada com o que estava acontecendo por lá e decidiram entrar em contato com os antigos proprietários, que disseram que algumas coisas estranhas aconteciam por lá. Um dos relatos feitos por um desses proprietários contou sobre a noite em que ele acordou com uma luz muito brilhante vindo de sua janela e, quando observou, viu que eram esferas de luz que estavam sobrevoando a propriedade, indo de um lado para o outro, até que desapareceram do nada. Alguns meses depois, a própria família Sherman chegou a ter uma experiência com as luzes que os deixou muito assustados. Os animais queimados e as janelas. Além da criatura na floresta que atacava seus animais da fazenda, os Shermans também encontraram situações bem fora do comum, envolvendo outros bichos que viviam em sua propriedade. Isso porque era rotina para eles achar corpos de aves, lagartos e até mesmo alguns dos seus no curral que estavam completamente carbonizados, como se tivesse ateado fogo neles. Por coincidência ou não, esses encontros aconteciam nas noites em que as janelas e portas
portas da casa apresentavam fenômenos estranhos. Em intervalos no meio da madrugada, batidas eram ouvidas nelas. Em alguns casos, as portas e janelas chegavam a ser abertas, mesmo quando haviam sido trancadas com as chaves. A família acreditava que os animais carbonizados e os barulhos poderiam ter alguma relação, apesar de eles nunca terem chegado em uma conclusão concreta. Eles apenas aconteciam nas mesmas noites. Em relação à casa, eles também tinham um problema frequente de objetos mudando de lugar, com alguns deles surgindo até mesmo em outra extremidade da propriedade, jogado no gramado, algo que a família tinha certeza que não tinha sido feita por eles. Os OVNIs. Em uma determinada noite, as luzes apareceram de uma maneira diferente, não brilhavam e estavam bem menores. No entanto, a família relatou que através dessas luzes dava para ver naves bem estranhas que estavam surgindo e desaparecendo em fissuras em formato de espirais sobre o céu da propriedade. Por conta disso, a família acabou decidindo relatar os acontecimentos para a polícia, por medo que algo pior pudesse acontecer com eles. No entanto, isso acabou chamando a atenção do jornal local, que acabou divulgando a história e fazendo do rancho Skinwalker o local mais assombrado do planeta, e atraiu muitos visitantes e passou a ser uma fonte de renda para a família. No entanto, eles ainda acabavam tendo que suportar o estresse que era viver por lá. Então, quando o bilionário Robert Bigelow, que era um homem que tinha verdadeira obsessão por tudo que envolvia paranormalidade e ufologia, ofereceu $400 mil pela propriedade da família e eles a entregaram sem pensar duas vezes. As câmeras desaparecidas. Depois que Robert Bigelow comprou o rancho, ele fechou a propriedade ao público, dando acesso apenas a uma equipe de pesquisadores paranormais e cientistas contratados por ele. A intenção de Robert era conseguir registrar os fenômenos, acompanhado de cientistas que atestaram as aparições. Além disso, ele colocou pelo perímetro uma quantidade monumental de câmeras para poder capturar tudo o que acontecia. No entanto, eles nunca conseguiram filmar algo satisfatório e isso não foi culpa deles. Isso porque, segundo relatos de quem trabalhou no projeto, no meio da noite uma criatura poderia ser avistada pelo gramado, algo que parecia muito com a descrição feita pela família do animal que atacou seu curral. Essa criatura era vista escalando os postes onde as câmeras ficavam e pela manhã muitas delas estavam destruídas. Isso aconteceu tantas vezes que eles acabaram desistindo de tentar registrar. Infelizmente, isso aconteceu numa época em que celulares com câmeras não eram comuns. Se fosse atualmente, essas imagens poderiam ter sido capturadas com mais facilidade, assim como um dos eventos mais tenebrosos que o rancho viu e está no nosso tópico 1. Homem no gramado. Porém, um dos relatos mais assustadores do rancho foi o homem no gramado. Isso porque, segundo o relato daqueles que testemunharam o ocorrido, eles foram acordados no meio da madrugada com gritos vindos da floresta. Ao saírem para fora, eles avistaram alguém gritando e correndo no meio do gramado. O homem parecia ser um dos pesquisadores. Então eles tentaram se aproximar, preocupados que algo poderia ter acontecido. No entanto, antes que pudesse ser alcançado, o homem desmaiou no gramado e desapareceu por completo. A imagem foi capturada por uma das câmeras do local, que congelou em um único frame pouco tempo antes do homem desaparecer. Alguns membros da equipe acreditaram que aquilo era uma mensagem do que iria acontecer com eles. Com o tempo, Robert acabou desistindo de tentar ter registros na propriedade, uma vez que as forças naquele lugar pareciam trabalhar muito bem em se manter escondidas, mas é algo que poderia se esperar de uma criatura que é descrita como Skinwalker, uma vez que eles, sendo capazes de se misturar com a humanidade, eles provavelmente teriam conhecimentos sobre como a nossa sociedade funciona e como se esconder de nossas visitas. Mas e aí? Qual desses casos te deixou mais assustado? Comente aí embaixo para a gente ver. Estamos curiosos para saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal,
se for novo por aqui e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.